Então, nós vamos começar aí agora a disciplina de banco de dados. Hoje vai ser a nossa primeira aula. E o objetivo dela aqui, primeiro, é a gente ver algumas informações a respeito da parte de modelagem que vocês já tiveram conhecimento e dar os primeiros passos aí em direção à criação de tabelas e bancos, etc. Eu vou entrar aqui na internet, vou só pesquisar uma coisa aqui para mim, por favor. Diagrama de entidade e relacionamento. Provavelmente vocês trabalharam muito com esse diagrama aqui no último semestre, certo? Todo mundo já... Esse tipo de diagrama aqui, vocês trabalharam. Deixa eu só abrir ele aqui. Vocês podem confirmar para mim, por favor. Vocês trabalharam com diagrama sim, certo? E vocês chegaram a trabalhar também com o diagrama dessa forma aqui, com as entidades e os atributos, ou não? Parecido, né? Bem semelhante. A gente tem algumas mudanças de especificação, mas a ideia é a mesma. Então vamos só dar uma repassada aqui primeiro no que esse diagrama aqui representa e algumas coisas importantes para a gente poder, a partir disso, então, desse entendimento novo aqui, fazer o início da nossa disciplina. Primeiro, quando a gente tem esse diagrama aqui de entidade de relacionamento, cada um desses quadradinhos aqui que a gente tem apresentado, eles indicam para a gente uma entidade. Uma entidade, ela vai ser o quê? Justamente uma informação que a gente tem, que a gente quer armazenar lá dentro do banco de dados. Essa entidade, ela chega aqui para nós no banco de dados como sendo uma tabela. Então, a gente vai construir uma tabela para poder estar armazenando essas entidades. E quando a gente estiver programando, essas entidades elas vão ser representadas em forma de ou classes ou estruturas. Então, se vocês trabalharam lá com a linguagem C no último semestre, provavelmente vocês lembram da struct, que era um tipo de dados abstrato, onde ele tinha a definição de diversos campos lá dentro. Esses campos nada mais são do que os atributos de uma entidade, são os parâmetros lá da entidade. A gente tem duas formas de representar, né? Ou o diagrama simples, ou então o diagrama completo, que tem as informações aqui, inclusive, além de representar a entidade, deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem aqui e apresentar ela maior. Além de representar a entidade, a gente também apresenta quais são os elementos pertencentes àquela entidade. Então, esses valores aqui, o ID, first name, last name, e-mail, são as informações que são pertinentes àquela entidade. Então, a gente tem uma definição de uma entidade, que nada mais é do que vai ser uma tabela onde a gente vai armazenar informações. E quais informações são essas? São justamente os atributos pertinentes àquela entidade, que são as nossas colunas. Aqui a gente tem, além dessa entidade, a gente tem outra questão que é aplicada quando a gente tem uma tabela, uma entidade conectada à outra, que é um relacionamento. Então, ou quando a gente aplica aqui um relacionamento, a gente indica que essa tabela, de alguma forma, essa entidade, de alguma forma, tem uma relação com essa outra entidade. Por isso, o nome que vocês já conheceram, diagrama de entidade e relacionamento. Então, ele mostra as entidades do sistema e o relacionamento presente entre elas. Esse relacionamento, ele indica justamente quando existe a necessidade de que as tabelas troquem informações entre si. Desculpa, alguém tem alguma dúvida? Ou... Não? Tranquilo. Se vocês forem tendo dúvida aí, vocês podem ir colocando no chat, tá? Tá aqui em outra tela, eu estou acompanhando. Então, a gente tem a representação que essas entidades elas possuem um relacionamento entre si. Ou seja, elas vão compartilhar de alguma forma informações entre elas. Esses relacionamentos eles são importantes porque eles evitam que a gente faça uma das piores práticas que a gente tem no banco de dados, que é justamente a duplicação de informações. Quando a gente quer armazenar essas informações de um determinado sistema, o que a gente preza pela maior qualidade no banco de dados é a quantidade mínima de redundância nos dados, ou seja, dados repetidos precisam ser evitados de toda forma. E esses relacionamentos eles conseguem fazer com que a gente elimine essa repetição dos dados. Se a gente for analisar aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, bem simples aqui, o ambiente, que é no caso, imaginem
que aqui está aparecendo alguma coisa para poder salvar os integrantes de uma festa. Então a gente tem aqui um ambiente, ou seja, os ambientes poderiam ser os locais lá da festa. Imagina que se vocês forem pensar aí na festa de patrocínio, os ambientes poderiam ser lá a arena, poderia ser lá o perto daquele... eu esqueci o nome do galpão do produtor, poderia ter vários lugares, eles são os ambientes. Setores são lá a parte do público, camarote, etc. Eventos poderiam ser cada um dos shows. Os integrantes seria quem está participando, a categoria daquele evento. É um exemplo bem simples, mas só para vocês imaginarem. E aí o que acontece? A gente tem relacionamentos, por exemplo, entre o ambiente e o evento. Por quê? Porque nesse caso apresentado aqui, o que a gente está falando é que um único ambiente ele pode ter diversos eventos. Mas esse evento, cada evento tem de ser realizado em um único ambiente. Essa representação aqui, ela foi feita dessa forma nesse diagrama. Por que eu sei isso? Se vocês observarem aqui entre parênteses, a gente tem a representação de um conceito que vocês devem lembrar, que se chama cardinalidade. A cardinalidade nada mais é do que qual que é o nível de relacionamento que tem entre eles. Quando a gente está lendo aqui, então, um ambiente tem de 0 a N eventos, ou seja, ele tem uma cardinalidade que pode ser que ele não tenha nenhum evento, esse ambiente, mas ele pode ter N eventos, então ele pode ter diversos eventos lá dentro. Já se a gente lê ao contrário esse relacionamento, a gente lê que um evento ele tem apenas a um ambiente, ou seja, cada evento está vinculado a apenas um ambiente. Essa cardinalidade aqui ela é totalmente determinante para a gente ver alguns conceitos depois que são criados, que são as chaves primárias e chaves estrangeiras das tabelas. Mas nesse primeiro momento aqui, eu queria só que vocês relembrassem esse conceito aqui. A respeito desses diagramas, esses conceitos básicos, do que é uma entidade, o que é um relacionamento e a cardinalidade, ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês estão frescos aí na memória? Como é que tá? Tá tranquilo? Tranquilo? Se tem alguém que tem alguma dúvida aí, se tiver, pode ir avisando, libera no áudio, chat, pode perguntar. Use esses momentos aí para a gente poder ir tirando as dúvidas. Então, esses conceitos básicos estão ok. Então, a gente vai passar agora para um conceito maior, que é a parte mesmo de banco de dados, para a gente entender, vamos colocar aí na prática. Então, imaginem o seguinte, ignorem esse diagrama aqui, a gente vai trabalhar com outro exemplo. Imagina que eu vou pegar aqui, e aí vocês precisam passar e ir lá e construir um sistema que tenha a seguinte característica. Esse sistema é um sistema bem simples. Desse sistema, eu preciso salvar a informação de todos os meus clientes da minha empresa. As informações que eu preciso salvar são nome, o endereço, telefone, o celular e o CPF daquele cliente. Porque dessa forma eu vou ter... eu vou pôr também o e-mail. Dessa forma, eu vou ter aqui todas as informações que eu preciso, se caso eu precisar entrar em contato com esse cliente. Tem diversas formas de contato, pelo telefone, tem o e-mail, tem o contato pelo endereço dele, tem o CPF dele, então se eu precisar de emitir uma nota fiscal, alguma coisa assim, eu tenho fácil acesso. Então, imaginem o seguinte, que eu tenho essas informações aqui que eu desejo salvar. Nome, endereço, telefone, celular, CPF, e-mail. Numa empresa comum aí que está começando agora, a primeira coisa que eles iriam fazer seria abrir aqui o Excel e iria começar a fazer isso daqui. Ó. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova tabela, aí eu vou pôr aqueles atributos que eu quero lá. Nome, endereço, telefone, celular, e-mail e CPF. E aí eu vim aqui começando a digitar os meus camaradinhos aqui. Nome, por exemplo, fulano. Endereço, rua X, número de telefone,
e celular, tanto faz aqui, e-mail e o CPF. E eu ia fazendo isso aqui. Aí eu vou ir cadastrando todos os meus clientes aqui, um por um aqui nessa minha tabelinha do Excel. Seria a forma mais simples que eu poderia fazer isso. Mas se eu pegar e cadastrar isso aqui no meu Excel, a gente tem uma deficiência que é a seguinte: eu estou dependente de um programa de terceiros, eu não consigo utilizar isso aqui em uma aplicação, e esses dados que estão aqui, apesar deles estarem organizados e coletados aqui para mim, eu não conseguiria aproveitar eles. Por exemplo, hoje em dia, em sistemas, a gente consegue pegar o e-mail e enviar um e-mail automático para a pessoa. A gente consegue pegar o telefone celular e enviar um WhatsApp. A gente consegue pegar o CPF e esses outros dados e preencher uma nota fiscal se esse meu cliente ele fosse lá e efetuasse uma compra. Então, para mim, essa questão de sustentabilidade, de fazer aqui a utilização do Excel, ela vai se tornando, para quanto mais as empresas vão crescendo, ela vai se tornando cada vez mais difícil. E aí a gente precisa de ter uma aplicação que vai resolver esse problema aqui para mim. Só que aí, se vocês forem imaginar agora a nível de aplicação, ou seja, a nível de desenvolvimento de sistemas, uma das primeiras demandas que o usuário vai ter vai ser justamente cadastrar esses dados aqui. E como que ele vai fazer para cadastrar esses dados e como esses dados vão ser armazenados? Se a gente está falando de um banco de dados relacional, que é, no caso, o da mesma maneira que vocês explicaram lá e aprenderam nos diagramas, as informações elas vão ser salvas da mesma forma que elas estão sendo apresentadas aqui no Excel. Ou seja, a gente foi lá, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu vim aqui em cima e defini quais são os meus atributos, ou seja, quais campos essa minha tabela vai ter. Eu defini lá pela necessidade, ou seja, pela regra de negócio aqui, que eu preciso desses campos aqui. Então eu vim aqui definir nome, endereço, telefone, celular, e-mail e CPF. Vim aqui definir essas colunas. Aí depois, para cada uma das linhas que eu fui vindo aqui e vim inserindo, eu fui colocando as informações justamente embaixo dessas minhas tabelas. Então eu defini aqui as colunas e aqui embaixo eu vim aqui e preenchi essas informações. E assim eu vou fazendo isso para cada uma das linhas. Então, para quantos clientes eu tiver, eu viria aqui e iria colocando essas linhas aqui embaixo. E se vocês observarem, cada uma dessas linhas ela tem um número único aqui do Excel, que é um identificador que faz com que essas linhas não se repitam. Ou seja, eu posso até ter uma linha aqui em cima igual a uma linha de baixo, mas elas têm identificadores aqui diferentes. Ou seja, essa linha, apesar de estar com os dados totalmente iguais a de baixo, essa linha aqui é um registro e essa outra linha é outro registro. Então, a mesma coisa vai acontecer com o banco de dados. A gente vai pegar, vai fazer a definição de quais são os nossos atributos. Então, isso aqui para mim é uma entidade. Quais são os atributos dessa entidade? Nome, endereço, telefone, celular, e-mail e CPF. E esses valores vão ser inseridos aonde? Cada um deles como sendo uma linha. Basicamente, um banco de dados é uma tabela do Excel transposta em uma aplicação diferente. Quais são as vantagens do banco de dados? Ele tem uma facilidade porque ele tem uma linguagem de programação própria, então a gente consegue fazer as definições tudo utilizando uma linguagem padronizada. Ele consegue ser acessado por outras aplicações, então você consegue pegar e desenvolver um programa em C, em Java, em C Sharp, em PHP, que consegue ler essas informações do banco de dados, e ele também consegue gravar essas informações do banco de dados de volta. E essas informações elas estão estruturadas em algumas estruturas de dados que tornam esse acesso, essa leitura e essa escrita, uma leitura e uma escrita de alta velocidade, de alta performance. Por isso é tão vantajoso a gente utilizar o banco de dados. Ele já tem um know-how em cima dele, então já são anos de estudos sobre as melhores técnicas de otimização do armazenamento, as melhores estruturas de dados para serem utilizadas para armazenar, permitindo que quando a gente faça uma consulta ou quando a gente faça uma inserção, que a gente chama de persistência, né? Quando a gente faça uma persistência dos dados dentro da tabela, a gente consiga obter isso com o maior desempenho possível devido às estruturas de dados que são utilizadas dentro dele. Então, um banco de dados nada mais é do que uma série de tabelas que se relacionam entre si. Essas tabelas têm diversos atributos e dentro dessas tabelas a gente vai ter diversas linhas com informações lá dentro. E essas linhas vão fazer a representação de possíveis entidades daquela tabela. Que é como se vocês fossem imaginar.
Essa aqui poderia ser uma entidade chamada cliente. E cada uma das linhas da minha tabela são um dos clientes que eu tenho cadastrado dentro da minha aplicação. Esse conceito, pessoal, tranquilo? Entenderam a visão do que é um banco de dados? Eu não sei se vocês já tinham conhecimento sobre isso, provavelmente já tinham, mas isso aqui ficou alguma dúvida ou está tranquilo até agora? Tranquilo? Então vamos passando mais alguns conceitos aí. Aqui no Excel, cada uma dessas linhas aqui, né, a gente chama de linhas, se a gente for falar lá dentro do banco de dados, a gente tem que a gente chama isso de tuplas. Então, o que a gente tem? Cada uma dessas linhas é uma tupla. Uma tupla nada mais é do que um conjunto de combinação de todos os atributos da minha tabela, de forma que eles tornem esse atributo como sendo um registro lá de dentro. Então, cada uma das minhas tabelas, cada uma das minhas linhas da tabela é chamada de tupla. E essas tuplas, para a gente conseguir obter o máximo de desempenho de um banco de dados, a gente precisa conseguir definir unicamente essas tuplas. Então, eu preciso, de alguma forma, conseguir que eu bata o olho em uma tupla que eu tenho aqui desses registros e que um desses atributos, ou um conjunto de atributos, eles definam unicamente essa tupla para mim. E como que a gente faz isso? Para a gente poder fazer essa definição única, para que nenhuma, ou seja, quando a gente fala dessa definição única, quer dizer que é um conjunto de dados ou um único dado que não pode se repetir de uma tupla para outra. Se a gente fosse analisar aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer o cadastro do cliente, o que poderia acontecer? A gente pode ter clientes com o mesmo nome? Pode acontecer, né? Não é comum, mas a gente pode ter clientes com o mesmo nome. Então, você concorda comigo que essa questão da nome aqui não pode ser considerada uma questão que identifica unicamente a minha linha. Posso ter clientes com o mesmo endereço? Pode. Pode ter com a mesma rua, mesmo número, porque podem ser dois clientes distintos que moram na mesma casa. Então, também não dá para definir unicamente. Da mesma forma que podem ter o mesmo número, eles podem ter o mesmo telefone, então também não dá. O celular já é mais difícil de acontecer. Então, se a gente fosse analisar aqui, o celular poderia ser uma das definições que, seja, no caso, como eu dupliquei aqui, não funciona, não teria problema, está repetido. Mas se a gente fosse pensar na vida real, o celular é algo que dificilmente vai repetir entre uma pessoa e outra. Então, seria um dos pontos. Outros dele é o e-mail. Então, se a gente for pensar que é quase impossível a gente ter duas pessoas que utilizam o mesmo e-mail. Então, também pode identificar unicamente. E o CPF também é impossível que duas pessoas tenham unicamente esse mesmo CPF. Então, se a gente for analisar, a gente tem três campos aqui que a gente consegue determinar que esses três campos eles não podem se repetir unicamente. Então, a gente consegue ter uma pequena garantia que esses campos aqui eles vão identificar unicamente cada uma dessas minhas tuplas. Mas se a gente for analisar bem, qual que é o problema desses campos aqui? Se vocês forem pensar que há uns 5 anos atrás, houve uma mudança no padrão do celular. Então, se a gente trabalhasse com a nossa tabela baseada no celular, a gente teria de ter uma adaptação toda para poder fazer esse ajuste. Por quê? Porque a determinação lá da Anatel acrescentou um número 9 a mais em cada um desses telefones. Da mesma forma que a Anatel fez essa alteração no celular, nada impede que eles façam uma alteração no padrão do e-mail. E também da mesma forma que pode fazer uma alteração no celular e no e-mail, nada impede que façam alteração no CPF. Então, esses valores, apesar deles conseguirem identificar unicamente cada uma das nossas tuplas, eles não estão sob o nosso controle. Então, não é interessante para a gente que a gente utilize esses valores aqui como sendo os nossos identificadores. Então, o que a gente utiliza geralmente? Vocês já devem ter ouvido falar. Quando a gente pega lá, por exemplo, em um produto, em uma loja, o que acontece? Você não tem um código de cliente? Quando você vai lá fazer uma compra no supermercado, lá, por exemplo, vocês já viram lá, quando você vai comprar lá, por exemplo, alguma fruta do hortifruti lá, você já viu que eles digitam um código para determinar aquele produto? Quando você vai fazer uma compra de uma passagem de ônibus ou uma passagem de avião, vocês já viram que é gerado um código único para cada um de vocês, para cada uma das passagens? Esse código ele está sempre sob o controle de quem está administrando aquele banco de dados.
Por quê? Porque se for necessário mudar as outras informações, é tranquilo. Agora, se for necessário mudar aquele código, apenas a única pessoa que pode tomar aquela decisão de fazer essa mudança é o administrador do banco. E da mesma forma que, então, que a gente tem esse código que no cliente em outras empresas, no código de barras de um produto, no código de uma passagem de ônibus, no código de uma passagem aérea, o ideal é que a gente venha aqui e na hora que a gente for definir a nossa tabela, a gente também cria o nosso código de identificação, que é o nosso ID. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse conceito também. O ID nada mais é do que um código único que cada um dos meus elementos da minha entidade vai receber, ou seja, cada uma dessas minhas tuplas vai receber esse ID, de forma que esse ID seja exclusivo. Ou seja, nunca vai poder existir duas tuplas na minha tabela com esse mesmo ID. Porque dessa forma, com esse ID, a gente tem aquela característica que eu abordei para vocês, que a gente vai conseguir identificar unicamente esse registro na minha tabela. Então pode ter o mesmo nome, pode ter o mesmo telefone, pode ter o mesmo e-mail, pode ter o mesmo CPF. Como que eu sei diferenciar qual que é cada um desses meus clientes? Pelo meu código de identificação, que seria o meu código do cliente ou o ID da tabela. Então vocês vão ver que é muito comum a gente trabalhar com todas as nossas tabelas aí, tanto é que até naqueles exemplos que estão definidos aqui, com a utilização da criação do ID. Esse ID nada mais é do que a identificação única daquele registro, para que a gente não tenha nenhum problema por utilizar outros elementos, que podem ser também de identificação única, como CPF, mas que não estão sobre o nosso controle. Se a gente não tem controle sobre a informação, qualquer mudança que o governo faça no CPF, ou que a Anatel faça no telefone, ou que, sei lá, a W3C faça no e-mail, vai afetar toda a nossa aplicação. Então, o ID, ele me garante que eu estou sob o controle. Ah, eu quero mudar esse ID para ser outra coisa. Tá, beleza. Mas essa mudança, eu sei qual que é o tamanho do impacto dela. Eu sei que eu vou sofrer para poder. Mas essa mudança ela foi determinada por mim, foi determinada por quem está administrando o banco de dados. E não está sofrendo essa mudança por causa de uma alteração de terceiros. Então, é importante que a gente tenha sempre essa questão da nossa identificação única aqui para cada uma das nossas tuplas. Então, cada uma das nossas tuplas vai ter um campo de identificação único. Um outro fator que é importante também para que a gente consiga pensar na parte de banco de dados também para a questão da identificação única. A melhor otimização que você pode fazer é a utilização de um número que seja esses números, no caso, inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque existe uma forma de pesquisa que ela é extremamente rápida. Se vocês vão ver na disciplina de estrutura de dados, existe uma forma de pesquisar as informações que ela é extremamente rápida quando a gente está falando de números inteiros. E essa velocidade que a gente tem aqui para os números inteiros não é a mesma, por exemplo, que a gente encontraria quando a gente pesquisasse aqui por um e-mail ou pesquisasse, por exemplo, por o CPF, porque são valores maiores. Então, esses valores inteiros que vão sendo armazenados aqui em ordem, igual às linhas do Excel, igual à chave primária das nossas tabelas, igual os IDs, eles vão ser sempre a forma mais rápida da gente obter para a gente poder pesquisar informações do banco de dados. E lembre-se sempre a importância do banco de dados. É importante a gente poder pegar e gravar essas informações. Mas mais importante do que eu gravar essas informações é eu conseguir recuperar essas informações de forma eficiente. Para isso, a gente tem estruturas de dados que tornam essa busca eficiente, mas também vai de grande parte da eficiência do banco da forma que você projeta e que você constrói mesmo. Então, essa questão aqui do ID, pessoal, ficou entendido? Ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu repita? Fala de outra forma? Ninguém tá falando nada? Silêncio é de medo? É de quê? Vocês estão me ouvindo aí, né? Pelo menos? Tá ok. Dá só um ok aí no chat aí, pra vocês não me deixarem, sei lá, depois vai que eu tô falando sozinho aqui, tem meia hora e vocês nem estão me ouvindo ainda. Então tá tranquilo. Então, entendidos esses conceitos básicos aqui,
vamos começar a fazer a criação de uma tabela e de um banco de dados aqui para a gente poder ver na parte prática mesmo. Eu vou iniciar igual eu falei para vocês que eu ia trabalhar com o Champ, né? Então, eu vou vir aqui com o meu Champ já instalado, eu vou abrir ele aqui e vou iniciar o meu MySQL. Então, ele está aqui, ó, MySQL. Vou dar o Start nele. Agora, esse SQL aqui, ele está rodando o meu servidor. Agora, eu vou vir aqui e vou abrir o meu cliente. Então, eu vou vir aqui e abrir ele aqui dentro do meu cliente aqui, que é o meu AgeSQL. Tá lá. Então, aqui eu tenho alguns bancos de dados já criados aqui, não tem algumas informações. Mas quando vocês abrirem aqui, algumas informações que são importantes. Vocês vão ter aqui qualquer instância, os bancos de dados que estão criados, então no mesmo servidor, no caso do MySQL ou de qualquer outro banco, você consegue criar diversos bancos, vários bancos. Cada um desses bancos ele pode ter sua estruturação diferente, pode ter usuários diferentes, pode ter regras diferentes, tabelas diferentes. Então, a gente tem uma independência entre cada um desses bancos. Mas tudo que a gente agrupa em um mesmo banco, geralmente vai ter alguma relação. Tanto é que, se vocês verem esses diagramas, todas essas entidades, ou seja, todos esses quadradinhos aqui, eles sempre têm uma conexão um com o outro, que são essas relações aqui, que determinam a parte principal aí da nossa aplicação de banco de dados. A gente pode utilizar, tem vários... Oi. Certo. Então vamos fazer o seguinte, ó, por exemplo, eu peguei aqui no Champ e eu iniciei ele. Então eu vim aqui e dei o Start, né? O MySQL está rodando. Eu passei direto, né? Deixa eu vir aqui. Quando eu entrei aqui no Age ou em qualquer outra aplicação, eu vou mostrar aqui tanto no Age e depois no PHP MyAdmin para mostrar para vocês. Eu consigo vir aqui, ó, e no Age aqui no caso, eu tenho o gerenciador de sessões, eu posso vir aqui e criar uma nova sessão. Eu vou chamar ela de teste aqui. Aí vocês vão determinar algumas informações que são importantes para a conexão. Uma delas é o IP, que é da máquina que vocês estão acessando. Como o servidor está rodando na nossa própria máquina, vocês vão acessar com o caminho do loopback, né, o 127.0.0.1, ou então localhost. Qualquer um dos dois vai funcionar. O porquê? Porque o servidor está rodando na nossa própria máquina. Se fosse um servidor rodando em outro lugar, aqui você colocaria o IP. O usuário padrão é root, que é o usuário administrador. E a senha padrão do Champ é vazio. Então, é só você digitar root vazio. A porta que você vai trabalhar vai ser a do padrão do MySQL também, é a 3306. Se você quiser confirmar, você pode vir aqui no Champ, você vai conseguir ver qual que é a porta que ele está utilizando. Tá? Então, a não ser que você tenha alterado essas configurações quando você está instalando, o padrão é sempre root sem senha 3306. E aí você vem aqui, quando você clicou, ele já vai abrir. E aí, por exemplo, como eu criei a nova instância aqui, ele vai perguntar se eu desejo salvar. Quando eu salvar, nas próximas vezes ela já vai estar sempre pronta aqui para eu poder conectar. Outra forma, eu não quero instalar o Adrian. Eu tenho já o Champ, ele já tem um programinha aqui também, que é o PHP MyAdmin. Se vocês verem aqui, ó, na frente do MySQL tem um botãozinho aqui, ó, Admin. Ele é é porque no caso aí, para ele rodar, eu tenho que rodar o Apache, porque ele é feito, um programa feito em uma aplicação feita em PHP. Então eu vou botar para rodar o Apache também, como ele é em PHP. No caso, meu Apache tá com algum erro, eu não vou conseguir, porque eu não utilizei esse champ aqui nesse semestre. Provavelmente tem algum erro, mas eu teria de botar rodar para o Apache e eu conseguiria vir aqui acessar o PHP MyAdmin. Se alguém tiver com dificuldade para poder acessar, vocês me falam que no final da aula eu posso ajudar. Vocês compartilham a tela e eu ajudo vocês aí também, se vocês não estiverem conseguindo configurar, tá? Beleza? Todo mundo muda de novo, dá só um ok aí pra mim. Beleza? Eu não sei quem que falou comigo, eu acho que foi o Kelvin, né? Kelvin, se você precisar, se você não conseguir, você tenta fazer essa configuração aqui do jeito que eu fiz. Se você não conseguir, depois você me fala que no final da aula eu te ajudo, tá? Então, com ele aqui aberto, a gente tem como, igual eu falei, como ele é uma ferramenta
que tem IDE, então ele tem todas essas funções aqui para criar automaticamente. Só que no nosso foco aqui nesse momento, eu quero mostrar para vocês a criação feita utilizando a linguagem SQL. Então nós não vamos utilizar, vamos tentar ao máximo evitar a utilização dos padrões aí, dos parâmetros de clique e arraste, e vamos focar no SQL. Por quê? Porque qualquer pessoa que vai trabalhar com banco de dados, ela precisa de ter um mínimo conhecimento em SQL, como criar uma tabela, como criar um banco. Então esses conhecimentos são muito importantes. Mais para frente, quando vocês já estiverem atuando no mercado, utilizar isso aqui porque é bem mais rápido, tudo bem. Não estou recriminando quem utiliza, eu só acho que é importante que vocês tenham aí o conhecimento necessário também antes, para a gente poder sempre conhecer também como faz da maneira mais, vamos dizer assim, manual, porque pode acontecer, inclusive, de vocês terem de acessar servidores que você não tenha essas criações, que você vai ter de acessar apenas pela linha de comando. E aí, se você acessar só pela linha de comando, você não vai conseguir sair do lugar, mesmo você sabendo bem como mapear, como criar um projeto de banco de dados. Se você não souber o básico das questões da SQL, você não vai conseguir utilizar. Ok? Então a gente tem no SQL, a gente vai trabalhar com sempre, são 3 linguagens diferentes, que é a DDL, a DML, e a última é a... deixa eu ver, perdi a última. DML e... Olha lá, na verdade são várias aí, né? Mas no caso, as mais conhecidas são mais a DCL e DQL. Mas o que a gente vai trabalhar, o nosso foco aqui são nessas duas, na DDL e na DML. O que significa esses negócios aí primeiro? Então a gente primeiro parte do pressuposto que nós vamos trabalhar com a linguagem SQL, e o SQL ele vai ser dividido em DDL e DDML. O que é essas 3 letras aí, gente? Estou me confundindo na minha cabeça. O SQL é um acrônimo de Structured Query Language. E o DDL, Data Definition Language. E o DML, Data Manipulation Language. O que é cada uma dessas? Então, SQL, Structured Query Language, ou seja, linguagem para queries, consultas estruturadas. O SQL ele é um padrão que a gente utiliza. Diversos bancos de dados relacionais, a maioria dos bancos de dados relacionais utiliza essa linguagem SQL, que ela serve justamente para a gente padronizar as formas de criar e de consultar os bancos de dados. Existem diferenças entre utilizar, por exemplo, o MySQL, o MariaDB que a gente vai trabalhar, o Postgres, o SQL Server? Existem, mas essas diferenças são muito pequenas, porque as linguagens elas costumam seguir os padrões principais da SQL. Então a gente tem uma variação ou outra, mas geralmente se você conseguir compreender esses principais conceitos, você vai conseguir atender esses principais conceitos em qualquer um dos tipos de banco de dados que você vai atuar. Então, o SQL ela é bastante abrangente, existem alguns detalhes de padronização de uma linguagem ou outra, mas, no geral, a maioria das coisas que vocês aprendem em SQL, elas servem para qualquer um dos bancos de dados que vocês chegarem a trabalhar na vida de vocês. E aí, dentro do SQL, a gente tem algumas divisões do que cada uma dessas partes fazem. As duas que a gente mais trabalha são a Data Definition e a Data Manipulation. Isso quando a gente está falando na parte de projeto. A Data Definition, como o próprio nome já diz, é para definição do formato dos dados. Ou seja, na Data Definition é onde a gente define quais são as minhas entidades, quais são os atributos das minhas entidades. Na Data Definition que a gente vai fazer isso. E depois a gente tem a Data Manipulation. Na Data Manipulation é onde a gente vai fazer a manipulação dos dados. Ou seja, quando a gente vai inserir, consultar, excluir e alterar essas informações. Então, aqui na Data Definition é com a estrutura das tabelas, das entidades e atributos. No caso também, atributos e relacionamentos, né? Enquanto a Data Manipulation Language é a inserção,
remoção, atualização e consulta dados. Basicamente, elas têm essas características. Eu vou colocando isso aqui tudo nessas anotações aqui, depois eu compartilho isso aqui com vocês. Vocês podem utilizar como se fosse um caderninho lá no final. Não sei se vai ter muita utilidade não, mas dá para ter algum norte depois. Então a gente tem a SQL e a DDL, a de definição de dados, e a DML, que é de manipulação de dados. Vamos começar aqui então trabalhando um pouquinho com a definição, porque se eu não tiver com a estrutura definida, eu não consigo inserir nem consultar informações dentro dela. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser na DDL, depois a gente vai para a DML para inserção de dados. Então, para a gente poder iniciar do zero, a gente vai começar com um novo banco de dados. E para eu criar um banco de dados, o comando que eu vou utilizar vai ser create database, e aí eu vou colocar o nome do banco de dados que eu quiser. Por exemplo, eu posso pôr aqui aula 1. Então, com esse comando, create database aula 1, eu vou estar criando um banco de dados chamado aula 1. Então, se eu vier aqui, ó, e executar, tem algumas opções aqui também, por exemplo, executar seleção, consulta atual, se eu quiser executar tudo. Eu vou vindo aqui e vou fazendo esses comandos aqui, depois eu já vou ir trazendo aqui para minhas anotações. Mas aí dessa forma eu vou estar mantendo também para depois vocês terem acesso a esses comandos que eu estou fazendo aqui. Mas então aqui, ó, create database aula 1. Vim aqui e rodei. Quando eu rodei, ele vai vir aqui embaixo falando que deu tudo certo, né, no caso. E vocês vão ver que aqui parece que não apareceu nada, mas se eu vier com o botão direito e clicar em atualizar, vocês vão ver que meu aula 1 foi criado aqui. Então, a gente faz com esse comando, a gente está criando um banco de dados vazio. E aí agora, depois que eu peguei e criei esse comando do banco de dados aqui, a gente tem de passar a definir por quê. Quando eu for criar uma tabela, quando eu for criar qualquer coisa desse tipo, eu só posso criar essas tabelas dentro de um banco de dados já existente. Então, para isso, a gente tem de falar aqui o seguinte para o MySQL: eu vou utilizar tal banco de dados. E aí, como que eu faço para fazer isso? Tem duas formas. Tem a forma visual, que basta eu vir aqui e clicar no banco de dados, ele vai passar a se tornar selecionado. Mas tem a forma também que eu quero mostrar para vocês, que é a forma de utilização via comando, que é use e o nome do banco de dados, aula 1. Vocês vão ver que eu tenho esse padrão de geralmente utilizar o comando MySQL em letras maiúsculas e os nomes que foram definidos pela gente com letra minúscula. Preciso fazer isso, Jean? Não, esse é um padrão que eu, Jean, gosto de utilizar porque eu acho que fica melhor nos meus códigos. Eu consigo identificar o que é comando do MySQL e o que é coisa que eu fiz a definição. Então vocês determinam aí da forma que vocês quiserem também. Mas eu poderia fazer tudo minúsculo aqui também. Só lembrando, nome do banco, nome das tabelas, tudo case sensitivo, igual você estivesse trabalhando com a variável lá na linguagem C, ou em qualquer linguagem de programação. Então, colocou aula 1 com A minúsculo e 1 no final, tem de ser igualzinho dessa forma aqui. Então, vim aqui, rodei, vocês podem ver que ele vai pegar um verdinho aqui falando, ó, esse camarada aqui já está utilizando esse banco. E aí agora a gente vai fazer a criação da nossa tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, create table. Create table vai ser aonde a gente vai criar a nossa tabela. E aí agora eu vou vir aqui e vou criar a minha tabela de clientes. Então eu vou chamar ela aqui de clientes. Clientes, tanto faz. Então, create table cliente. E aí eu preciso definir, quando eu estou criando essa tabela, quais vão ser os meus atributos, ou seja, quais as colunas essa minha tabela, essa minha entidade vai ter. Eu faço essa definição tudo dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses aqui, eu venho aqui e coloco a definição de todas as minhas colunas. Se a gente for observar aqui, a primeira coisa que a gente tem aqui vai ser o nosso ID. Então, eu vou vir aqui e vou pôr o ID. Depois, nome. Depois, endereço. Mesma coisa, não posso ter cedilha porque é padrão americano. Então, mesma coisa quando vocês vão declarar uma variável lá, mesmas regras a gente utiliza aqui. Telefone, celular, e-mail, CPF. Então, esses são os atributos que eu vou estar criando. Só por quê?
Quando a gente está criando a estrutura da minha tabela aqui, tem um outro ponto que difere um pouco do Excel, que é importante vocês analisarem, que é o seguinte. Quando vocês criam uma variável na linguagem de programação, você tem de colocar o nome dessa variável, mas além disso você tem de ir lá e marcar qual que é o tipo de dados que essa variável pertence. Se ela é um inteiro, se ela é um float, se ela é um char, se ela é um array. Então, da mesma forma que vocês têm de ir lá quando vocês estão programando e definir qual que é o seu tipo de dados que a sua variável vai ter, aqui no banco de dados a gente também precisa fazer definições desses tipos que a gente vai estar utilizando. Ou seja, qual que é o tipo de dado dessa minha variável ID? Quais são as características que ela vai ter? Qual é o tipo de dados dessa minha variável de nome? Qual é o tipo de dados dessa minha variável de endereço? Qual é o tipo de dados dessa variável de telefone? E assim por diante. A gente precisa fazer essas definições quando a gente está construindo a nossa tabela. Então eu vou vir aqui e eu vou fazer a marcação dessas definições. Primeiro, do ID. Qual que é o tipo de dados que a gente tem na tabela ID? Essa tabela vão ser números. Então o tipo de dados vai ser inteiro. A gente pode utilizar ou int ou integer no MySQL. Qualquer um dos dois ele vai conseguir interpretar. Eu tenho como padrão utilizar o int. Eu acho mais fácil de memorizar. O nome é uma variável de texto. E aí, para variável de texto, a gente tem algumas formas que a gente consegue utilizar. A mais comum delas vai ser o varchar. E aí, dentro de parênteses, eu vou vir aqui e vou colocar o tamanho desse nome aqui. Endereço também pode ser varchar. Isso aqui, imaginem que é como se fosse o tamanho do array que vocês colocam lá. Ou seja, eu estou falando que esse nome vai ser um varchar que vai aceitar até 100 caracteres. Esse endereço vai ser um varchar que vai aceitar até 200 caracteres. O telefone, apesar de ser números e tal, eu acho que ele não combina com a utilização de um inteiro. Por quê? Porque se a gente for pensar com números inteiros, lembra que um telefone pode começar assim, por exemplo, 0, 34 e tá. E o que acontece com um número inteiro quando a gente coloca um zero no início? Ele elimina esse zero. Então, campos que podem ter essa característica, como por exemplo o telefone, o celular e o CPF, que podem iniciar com o valor de zero, nem sempre é o ideal a gente trabalhar com valores inteiros, porque ele pode estar tendo essa eliminação. Então eu vou vir aqui e vou salvar o meu telefone como um varchar, também de 20. Meu celular, a mesma forma. O e-mail, varchar, vamos pôr lá de 100. E o CPF, um varchar de 20 também. E assim a gente conseguiu definir qual que é a nossa tabela e quais são os atributos dessa minha tabela. Nossa, Jean, mas por que você sabe que é inteiro e que é varchar? A gente vai esmiuçar melhor cada um desses tipos de dados. Agora eu estou só passando uma visão geral aqui para vocês e estou apresentando que o inteiro, por enquanto, é para números inteiros e o varchar é para texto que a gente vai estar armazenando. Quanto a esses valores aqui, muito provavelmente quando vocês já estavam fazendo as definições de entidade de relacionamento, vocês vinham aqui e definiam também na frente do ID, ou se era inteiro, se era char, não fazia essa definição? Vocês podem confirmar para mim, por favor, se sim ou não? Vocês só faziam a definição dos atributos mesmo, igual está aqui apresentado aqui. Ah, sim. Esse aqui. Ah, entendi. É, porque quando a gente vai fazer esse diagrama aqui, que é esse aqui com a tabela e os atributos, a gente pode vir aqui na frente e colocar quais são os tipos de dados que esses atributos têm, que é da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Eu estou só vindo aqui na frente e definindo esses tipos de dados. Mas tanto faz, então a gente vai dar uma entrada, uma introdução aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem um diagramazinho desse aqui só para a gente poder ir testando. Porque é interessante você ter essa visual primeiro, para depois vocês fazerem a construção aqui da tabela. Mas isso aí, nas próximas aulas, a gente vai analisando aí. Mas só para vocês terem essa noção, por enquanto a gente tem o inteiro e tem o varchar. São dois tipos de dados aí que a gente consegue vir aqui e criar as nossas tabelas. Depois eu vou passar alguns sites aqui para vocês irem dando uma olhada nas referências do MySQL, do SQL Server, de todas essas questões de definição aí, que vai facilitar bastante aí para a gente poder trabalhar. Depois eu quero passar também
um resuminho que eu fiz para vocês e passo com essas informações do que é um create, etc. Mas aqui a gente tem a criação da tabela, nome cliente, ID, nome, endereço, telefone, celular, e-mail, CPF. A gente consegue ir lá e vir aqui, e quando a gente vir aqui para executar o SQL, a gente vai estar, a gente já criou o nosso banco de dados, a gente já falou que vai estar utilizando ele. Quando eu rodar esse create table cliente, o que ele vai fazer? Ele vai criar essa entidade dentro do meu banco de dados aula 1. Quando eu vier aqui e rodar, olha lá, ele já vai ser criado aqui dentro do aula 1, a minha tabela cliente. Se eu vier aqui nessa cliente para ver os dados dela, olha lá, ID, nome, endereço, telefone, celular, e-mail e CPF, são aqueles atributos que a gente fez a definição aqui. E aí a gente pode vir aqui. Por que vocês, em alguns comandos você colocou ponto e vírgula, Jean, e eu, nesse último não? Na verdade, eu esqueci, mas quando você vai rodar apenas um comando, igual a gente rodou lá, esse comando inteiro aqui é um único, a gente não precisa pôr ponto e vírgula. Quando eu vou rodar vários comandos em sequência, eles têm de ser finalizados com ponto e vírgula, para poder, na hora que ele for fazer a execução, ele saber, ó, esse é o primeiro comando, ponto e vírgula, encerrou. Vamos para o segundo comando, ponto e vírgula, encerrou. Vamos para o terceiro comando e assim por diante. Então é ideal que se acostume, se habitue a sempre já colocar o ponto e vírgula no final, para quando vocês tiverem esse lote de comandos aqui, ele conseguir executar de forma correta. Se você vier aqui e deixar sem o ponto e vírgula, ele não vai saber quando que termina esse comando aqui e esse aqui, outro aqui está começando. Mas não é obrigatório igual na linguagem de programação, só é obrigatório quando a gente tem uma sequência de comandos aí, igual eu mostrei para vocês. Até aqui a parte da criação do banco de dados e a criação da tabela, essa visão inicial. Alguma dúvida ou tá tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então agora nós vamos continuar e vamos fazer a inserção de um valor aqui dentro desse banco de dados. Como que a gente faz então para inserir um conteúdo lá dentro? Para a gente fazer a inserção, eu vou vir aqui e vou utilizar o comando insert. Então a gente vai falar insert into e aí o nome da tabela que eu quero inserir. Então vou inserir na tabela cliente. Quando a gente vai fazer a inserção, a gente consegue inserir alguns valores, todos os valores de uma só vez. Então a gente tem de vir aqui e depois que eu dou o insert into, eu tenho de passar entre parênteses quais vão ser os parâmetros que eu vou estar inserindo. No meu caso lá, quais são os atributos que eu tenho? ID, nome, endereço, telefone, celular, e-mail, CPF. Então vou vir aqui, ID, nome, endereço, telefone, celular, e-mail e CPF. Então, eu posso vir aqui e poderia não inserir em algum deles, se eu não quisesse. Eu não quero inserir o celular, ou eu não quero inserir o e-mail. Poderia ter essa opção. Bastaria eu omitir esse valor aqui. E aí eu venho aqui na frente do insert into, eu coloco values. E aí eu vou fazer, entre parênteses, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só porque aqui em cima eu defini o nome da coluna. Aqui embaixo eu vou definir o valor da minha coluna. Então, por exemplo, eu quero inserir lá. Primeiro eu vou inserir no meu ID, valor 1. Nome, eu vou falar fulano. Pode ver que quando eu coloquei um número, eu não fiz nada. Quando eu coloquei um varchar, eu coloquei entre aspas simples, que é a definição de string aqui no MySQL, no SQL, é a utilização da aspas simples. Então, sempre que vocês forem trabalhar com campo de texto, aspas simples antes dele. Endereço, rua X, número tal, número Y. Telefone, como a gente definiu ele como sendo baixar, então eu vou pôr aqui 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom. Celular, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom. E-mail, teste@teste.com e o CPF, vamos por lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Tá bom. Então observa, vim aqui ó, insert into cliente, quais são os atributos? ID, nome, endereço, telefone, celular, e-mail, CPF. Quais são os valores? Esse, tá. Pode ver que está completamente correspondente. Então, o primeiro é o ID, segundo é o nome, terceiro endereço, quarto telefone, quinto celular, sexto e-mail e sétimo CPF. Quando a gente fizer aqui e vier rodar,
parece que não aconteceu nada. Mas se eu vier aqui na minha tabela de clientes aqui e verificar, no caso eu tenho de atualizar ela, né? Atualizar, vocês vão ver que está inserido o meu elemento lá, ó, ID, nome, endereço, tal, 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 tal. Então, para fazer a inserção, a gente consegue vir aqui utilizando o comando insert. Diga. Não, ele já reconhece automaticamente. É porque está um pouquinho pequeno aqui. Já tá tudo normal, ele já reconhece automaticamente. O valor que você passar lá entre aspas, ele já vai reconhecer isso automaticamente. Não tem aquele probleminha lá da linguagem C para fazer leitura com espaço, não. Só um instante. Então, beleza. Então, vim aqui, fiz um insert. Vou movimentar isso aqui para acabar a minha documentação aqui. Agora eu quero consultar essas informações. Apesar de eu ter mostrado lá para vocês na forma clicando. Oh, desculpa, pode falar? Uhum. Sem colocar isso aqui? Você consegue, mas aí você tem uma série de riscos que é a seguinte. Se você não colocar esses campos, primeiro parâmetro, primeira coisa que tem de acontecer? Você tem de fazer o insert com todos os dados. Segunda coisa que pode acontecer, sistemas, eles têm por característica eles sofrerem mudanças. Quando eles sofrem mudanças, às vezes você pode gerar por exemplo, hoje essa minha tabela de clientes, ela só tem esses campos aqui, mas mais para frente ele pode me pedir que eu adicione um campo de RG, por exemplo. E depois, mais para frente, ele pode me pedir que eu adicione um campo, sei lá, deixa eu pensar outra coisa. Ah, não sei. Talvez ele peça para adicionar um terceiro telefone. E aí, mais para frente, pode ser que esse mesmo sistema você venda para outra pessoa. Dependendo da ordem que você executar esses comandos, pode ser que em um sistema as colunas estejam em uma ordem e em outro sistema essas colunas estejam em outra. E se você não sabe qual que é a ordem, como que você vai saber qual que é a ordem que você vai passar os parâmetros aqui? Então, é muito mais seguro para a gente fazer dessa forma, colocando quais são os parâmetros, porque aí eu não me importa qual que é a ordem que as colunas estão representadas aqui na tabela. Eu estou definindo qual que é a ordem que eu vou inserir. Não sei se essa aqui é a ordem que está lá no banco, mas é a ordem que eu fiz a minha definição. Então, para a gente é muito mais seguro eu fazer essa definição, porque eu tiro esse risco da incerteza que eu não sei. Isso aqui já aconteceu no passado comigo, de ter acontecido para problemas desses semelhantes, que quando você vai tendo uma série de atualizações no sistema, às vezes ele vai fazendo essas alterações no banco, aí você vai refletir essas alterações para outro sistema, e aí o que acontece? Muda a ordem de uma execução de um script, e aí quando você vai ver, o seu sistema está errado por causa da seleção de valores em ordem diferente. Então, eu recomendo que vocês sempre trabalhem com essa definição de quais os campos você quer inserir. Ok? Beleza? Sim, porque, igual eu falei, como eu estou separando aqui por ponto e vírgula, esses comandos vão ser executados um de cada vez. Então, ele vai executar esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Ok? Eu vou até exemplificar, por exemplo, ó, eu vou vir aqui e vou excluir esse banco aqui. Se eu vier aqui e pegar todo esse meu conteúdo aqui de novo, por isso que eu estou gravando esse histórico aqui, que depois eu passo para vocês, se vocês quiserem testar em casa. E eu vier aqui e rodar, ó, ele não está rodar? Pode ver que se eu atualizar aqui, olha lá, ele já inseriu o meu banco, já criou a minha tabela, já fez o insert lá dentro, tá vendo? Então, quando a gente executa, ele vai executando sempre um a um. Por isso que é importante eu estar separado com ponto e vírgula. Se eu não separasse, ele ia dar um erro, tá vendo? Falando que não conseguiu reconhecer essa sintaxe aqui. Que ele ia pensar que isso aqui era um comando só.
que o comando do MySQL, do SQL, ele só termina quando aparece o ponto e vírgula para ele, que aí ele determina que ali encerra um comando e na próxima vai começar outro. Ok? Ok, então nós viemos aqui, criamos uma tabela, vamos fazer um select aqui só para a gente poder visualizar o que está acontecendo ali dentro. Então eu vou vir aqui e vou fazer um select. Select. Aí agora no select, quem estava perguntando aqui? Deixa eu só ver o nome aqui. É o Lucas. No select, Lucas, aí a gente possibilita ter um dinamismo maior. A gente não precisa necessariamente colocar todos os campos. Por quê? Porque quando a gente está inserindo valor, a gente está fazendo a colocação de valores lá do banco de dados. A gente precisa de uma burocracia, de uma ordem certinha. Já no select, a gente está recuperando o valor. Então, mesmo que esse valor venha em ordem diferente, eu vou ter de tratar quais são cada uma das colunas. Então, a gente pode vir aqui no select, não necessariamente a gente precisa colocar todos os nomes das colunas. Eu posso vir aqui e selecionar ID, nome, tal. Mas se eu quiser sempre selecionar a tabela cheia, eu posso vir aqui e só colocar o select asterisco. O asterisco ele vai determinar que eu vou estar selecionando todos os campos da minha tabela. Então, eu posso fazer o select asterisco, como eu também posso fazer o select de apenas um campo. Quando eu dou o select, é select asterisco, se eu quiser selecionar todos os campos, from, e aí eu vou determinar de qual tabela que eu quero fazer esse select. Então, eu vou vir aqui, ó, cliente. Quando eu rodar esse comando aqui, vocês vão ver que vai estar me retornando lá o valor daquele cliente. Como eu coloquei select asterisco, ele vai me retornar os valores naquela ordem lá que foi definida. Ah, eu não preciso de todos os dados. Eu quero só o nome e o telefone. Então, eu posso vir aqui, ó, select nome, vírgula, telefone, from cliente. E tá lá. Eu selecionei só o nome e o telefone daquele meu cliente que foi determinado. A gente pode vir aqui e fazer a definição da forma que eu quiser. O select também tranquilo, pessoal? Esses comandos iniciais, até agora, ficou alguma dúvida? Está sossegado? Silêncio. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui e vou fazer mais algumas inserções lá dentro dos meus clientes. Aqui, ó. Insert, into, cliente. Eu vou pegar aqui ID, nome, endereço, telefone, celular, e-mail, CPF, values. Eu vou pôr 2, por exemplo, vai ser o ciclano. Rua teste. Só um instante. .com e CPF, pode ser tanto faz. Aí uma coisa também, ó. Se eu quiser vir aqui, eu posso inserir no mesmo comando insert, eu posso pôr mais de um registro ao mesmo tempo. Depois que eu pus o meu primeiro, basta eu vir aqui, pôr uma vírgula, e aí eu posso colocar mais um registro igualzinho de cima aqui, com os mesmos parâmetros. E eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e já começar o 3 aqui, e assim por diante. teste.com.br e o CPF depois daqui. E aí no final, como eu finalizei meu comando, vocês podem ver, eu inseri 2 registros, finalizei meu comando com o ponto e vírgula. Rodei, já foi inserido. Vou vir aqui, select, asterisco from cliente. Vamos ver, tá lá, os meus 3 usuários foram inseridos aqui. Tranquilo essa parte da inserção, né, do select, eu acho que isso aí não tem muito erro não. Agora a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui, que é uma parte aí só para a gente finalizar aqui, a gente vai ver como que a gente faz uma consulta restringindo. Imagina o seguinte, se eu tiver lá agora, com minha base de clientes cadastradas, quando eu for fazer executar uma nova venda, eu posso ir lá e só digitar o código do cliente. Como que eu faço então para me retornar aqui, como eu tenho 3 tuplas, como que eu faço para eu poder retornar apenas a tupla que identifica, por exemplo, o cliente 2? Então, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte.
select, asterisco, from cliente, where, o where vai me determinar uma condição. E aí, quando eu coloco o where na frente, eu posso fazer qualquer teste condicional. No meu caso, o que eu quero? Eu quero que o id seja igual a 2. Então, where id igual a 2. Dessa forma, eu vou estar selecionando todos os registros da tabela cliente aonde essa condição seja representada, aonde essa condição aqui seja verdadeira. Qual que é a condição que eu estou determinando? id igual a 2. Se eu vier aqui e rodar, vocês vão ver que vai aparecer apenas essa linha aqui, que é a que o id é igual a 2. A questão do where aqui também ficou tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Então, pessoal, até aqui, essa questão do insert, do create, select, esses comandos mais básicos aí, tranquilo? Eu vou considerar o silêncio como sendo um sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui agora. Eu vou passar para vocês uma pequena atividadezinha para vocês fazerem durante essa semana e aí na semana que vem eu recolho essa atividade aí de vocês. Vai ser bem simples, vai ser a criação de algumas tabelas, vou passar algumas requisições e passar alguns insertos para vocês estarem fazendo aí dentro do banco de dados. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar agora, senão eu vou interromper a gravação e a gente finaliza aqui. Tranquilo? Pessoal, não sei se vocês estão falando aí, o eu que estou meu que está mudo, está tudo ok? Eu não estou conseguindo escutar vocês. Acho que eu estou tendo um problema aqui. Não estou conseguindo escutar vocês. Espera aí. Oi. Opa, agora eu tô conseguindo. Agora eu consegui. Agora eu fiquei com medo só da minha gravação tá com algum problema. Eu fiz um teste. Mas agora eu fiquei com medo. Mas beleza, pode falar. Então, inicialmente nessas primeiras atividades, vocês vão estar fazendo igual eu fiz. Você viu que eu fui criando os comandos e replicando eles aqui para um comando, para um texto, para um bloco de notas? Então a gente vai fazer nessas primeiras aulas esses comandos aqui. Depois eu vou mostrar para vocês aqui que tem como eu exportar esse banco de dados aqui inteiro, inclusive por linha de comando. Aí você consegue pegar o seu banco de dados depois que já está tudo prontinho e montar o script de inicialização dele. Mas inicialmente a gente vai trabalhar dessa forma. Eu vou pedir para vocês irem. Nas primeiras eu vou falando assim, ó, cria o banco de dados. Aí você vai colocar embaixo o comando, entendeu? Vai ser bem inicial, bem mais tranquilo mesmo, mais passo a passo, e depois a gente vai aumentando o nível aí para ficando mais difícil. Mas inicialmente eu quero que vocês fiquem craques nesses comandos básicos. O create, o insert, o select são os três mais simples que a gente tem aí. Depois a gente vai acrescentando mais níveis aí, vamos dizer assim, nos nossos comandos. Ok? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Se não tem, então eu vou parar por aqui. Aí eu já vou subir a aula no YouTube e até amanhã eu já coloco esse conteúdo aqui para vocês, esses textinhos aqui, mais a atividade para vocês fazerem. Beleza? Então, boa noite para vocês e bom descanso aí. Nós vemos provavelmente na quinta-feira de novo na disciplina de estruturas de dados. Valeu.